Segundo informações do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, uma missão veterinária de Cuba já está fazendo inspeções sanitárias em frigoríficos de carne de aves e suínos aqui no Brasil, e eles devem renovar a habilitação e autorizar novas plantas frigoríficas. Eles irão percorrer 10 estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. Além dos cubanos, uma outra missão também já está no Brasil, que são técnicos da República Dominicana, e eles vieram para avaliar abatedouros de carne de frango in natura. Entre 21 de novembro e 2 de dezembro, será a vez da Bolívia fazer inspeções aqui no Brasil em estabelecimentos de carnes bovina, suína e de aves. E não deverá haver a habilitação de novos abatedores para a Bolívia, apenas a renovação dos que já exportam. As unidades ficam em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras missões, por exemplo, da Coreia do Sul, Peru e México, deverão chegar no próximo mês. E eu vou conversar agora com o Ederson Viana, que é mestre em administração de empresas e contador, e ele é especialista em auditoria, planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, e consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. E nós vamos conversar sobre governança corporativa em empresas familiares. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. Pois é, Ederson, governança corporativa em empresas familiares. Isso daqui ainda constitui, num linguajar muito comum, um baita problemão, né? Exatamente, Antônio. Dados bastante importantes que nós temos que levar em consideração no momento de analisar o impacto da empresa familiar hoje na economia é que cerca de 85% do PIB ele vem hoje das empresas que são familiares. Vamos pensar o seguinte, 97% das empresas hoje elas são pequenas e médias no país. Desses 97% das empresas que são pequenas e médias, cerca de 85% delas são empresas familiares. E essas empresas familiares, elas incorrem num problema muito sério. E quando a gente fala em empresa, nós também estamos falando da sua fazenda, que é uma empresa, apesar de você achar que não é, mas é uma empresa sim. E elas incorrem num problema sério, que é deixar as coisas irem caminhando e vai andando e ninguém toma uma decisão, porque amanhã o dono da propriedade morre, o dono da empresa morre, ficam os filhos e os filhos já casaram, aí vem as noras, os genros, e a confusão está formada, né? Exatamente, Antônio. Um dado bastante importante de estudos que nós temos hoje, cerca de 65% das empresas familiares que entram em processo de falência por questões de conflito familiar. Eu viajei agora, eu fui para São Paulo e conversando lá com um grupo de pessoas, eu não posso citar o nome aqui das empresas por uma questão de ética, mas 3 empresas centenárias, grandes em São Paulo, com repercussão inclusive em nível internacional. Fiquei sabendo agora que as 3 quebraram. Por quê? Falta de gerenciamento, entrou a meninada nova, sem preparo e, resumindo, 3 grandes empresas estão aí fechadas por falta de gestão e por falta também de uma governança corporativa que não aconteceu. Isso realmente, Antônio, é uma realidade que acontece hoje com as empresas. Principalmente quando nós vamos falar da questão do processo de sucessão. Quando eu estou falando de empresa familiar, eu tenho que pensar em sucessão. E a sucessão, ela advém realmente de um processo inicial que é a implantação da governança corporativa. O Ederson Viana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta com esse assunto para dar alguns exemplos. Já nós voltamos. Ok.